Em 2016, em uma das minhas últimas aulas do semestre, eu já estava fazendo inglês há 4 anos, o professor colocou um vídeo que era para parabenizar a gente, né? Parabenizar os alunos por a gente ter chegado ali. O último semestre do curso avançado no qual eu estava fazendo. Só faltava depois mais um ano para eu fazer um curso que era de masterização, profissionalização. Então eu fiquei todo empolgado para ver aquele vídeo. Mas quando começaram a falar, eu senti que eu tinha jogado todos aqueles 4 anos fora. Realmente me senti burro naquele momento. E depois ainda, o meu colega que tava do meu lado virou: caramba, que vídeo massa, tô entendendo tudo. E eu virei pra ele e falei: eu também. Porque eu tava com vergonha de falar que eu não tava entendendo nada. Porque eu tinha acabado de estudar 4 anos e meio pra chegar naquele nível. Mas foi daquele momento em que eu decidi que eu tinha que aprender inglês. E aprender inglês realmente se tornou algo que fosse um objetivo na minha vida. E é por isso que eu achei importante fazer o Marco Zero. Porque ninguém me falou o que precisava ser dito durante todos os outros 4 anos. E como você tá começando, ou você já começou, mas ainda não tá satisfeito com seu inglês, eu acho importante, como professor, falar pra você tudo que eu aprendi durante esse meu outro ano de estudo muito forte e também durante os meus anos de professor, já que depois de 2016, 2017 eu me tornei professor e passei 3 anos desde então ajudando outros alunos. E também observando os alunos e como eles aprendiam e como cada um era diferente um do outro. Por isso que nesse mês inteiro que eu estou fazendo, eu vou te explicar como que você pode melhorar o seu inglês, o que é importante você fazer, e durante o vídeo eu vou explicar melhor o que nós vamos ver em cada semana do Marco Zero. Mas no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o Marco Zero e um dos segredos que eu descobri que foram um dos mais importantes para o meu aprendizado do inglês e que eu observei em pessoas que tinham um inglês muito bom também. Então, vamos lá para essa explicação do que é o Marco Zero e esse segredo que eu tenho que contar para vocês. Antes de eu falar sobre o que é o Marco Zero, eu gostaria de falar para quem é o Marco Zero. E o Marco Zero não é para quem acha que inglês é aprendido milagrosamente, nem para quem acha que nesse mês você vai conseguir ficar fluente, nem para quem acha que tem que ter um período exato, métrica exata de quando que você vai aprender inglês. Sabe por quê? Porque, na verdade, tudo isso vai ser relativo. O seu objetivo é diferente do objetivo de muita gente quando estiver aprendendo inglês. Você pode estar aprendendo inglês para fazer uma prova, você pode estar aprendendo inglês simplesmente para fazer uma viagem. E como são objetivos diferentes, cada um vai ter um passo diferente. E cada um vai ter uma jornada diferente. Por isso, o Marco Zero é para todo mundo que quer aprender inglês, independente do seu objetivo, mas que tem em mente de que o inglês não é milagroso, que vai precisar se esforçar para fazer isso. E por isso que o Marco Zero foi criado, porque uma base é muito importante. E eu quero te dar essa base no Marco Zero. Agora, para você entender como essa base vai ser feita, eu vou te falar o que nós vamos ver em cada semana do Marco Zero. Nessa primeira semana, nós vamos entender como se apresentar, como entender perguntas que vão ser feitas para você se apresentar. E não só da maneira padrão, como por exemplo, perguntar what's your name, que são coisas que todo mundo pergunta, mas como realmente vai acontecer quando você estiver numa situação de ter que conversar com alguém, ou então de entender o que essa pergunta significa num texto. Além disso, nessa semana, você vai aprender também a apresentar outras pessoas, sua família, e também seus amigos. E durante essa semana você vai ter atividades em PDF e também atividades em áudio para treinar tudo que foi aprendido aqui. Dessa maneira, eu tenho uma maior segurança de que você vai entender o que está sendo dito. Sabe por quê? Sem prática, não tem como você aprender inglês. Na segunda semana, nós vamos começar a analisar como falar de rotinas, coisas que você está fazendo e coisas que vocês fazem. Nós vamos entender como que vocês vão montar frases dessa maneira e também em que situações vocês poderão utilizar, como vocês vão falar sobre o que vocês fazem durante o dia, o que vocês fazem rotineiramente na semana, e também teremos atividades em PDFs e em áudios que vão ajudar vocês a praticarem tudo que for aprendido aqui. Além disso, na terceira semana, nós vamos continuar intensivando essa questão da rotina e também de coisas que vocês fazem, porque isso é muito importante e não é tão simples de se aprender. Nós veremos algumas regras e algumas maneiras de como se aprender isso melhor. E na última semana, nós vamos aprender a falar sobre os seus objetivos, entender como que você vai falar para outras pessoas quais são seus planos, o que você gostaria de fazer, o que você vai fazer daqui a um tempo. Isso é importante tanto numa viagem como numa entrevista de trabalho, e também você vai ter conteúdos que vão te ajudar a entender textos que têm esse conteúdo. E durante essa semana eu vou te passando segredos que eu aprendi. Na verdade, cada semana eu vou te passar mais de um segredo, né? Porque se você entender esses segredos, você vai ser capaz de aprender inglês sozinho. E eu não tô dizendo que você é obrigado a aprender inglês sozinho. Você pode recorrer a cursos, você pode recorrer ao que você quiser. Mas, se você tem o objetivo de aprender sozinho, o que eu vou te passar nessa semana vai te ajudar a ter um norte melhor, tá? Eu vou te mostrar que tempos verbais é melhor você estudar, em que sequência, que já vai ser a sequência que nós vamos começar aqui. Porque dessa maneira você não vai se perder e não vai acabar aprendendo, mergulhando em conteúdos muito profundos e que vão te atrapalhar no aprendizado. Mas então agora, vamos entender melhor uma das coisas que eu quero te falar no Marco Zero, que é o primeiro segredo que você vai aprender.
O primeiro segredo, que foi o que me fez aprender inglês de verdade, lá naquele momento em que eu contei no início do vídeo, em que eu percebi que eu não sabia nada, foi entender que eu precisava de um objetivo. Lembra que eu falei que cada um tem um objetivo diferente? Então, esse objetivo vai guiar o teu aprendizado de inglês. Eu já falei em alguns dos vídeos que eu faço para as mídias sociais, como o Instagram, que você tendo uma base de 2.800 palavras, foi uma base criada por alguns doutores, que eu esqueci o nome deles, mas que criaram a New General Service List. Com essa base de 2.800 palavras, você entende de 80 a 90% do inglês. Sim, parece loucura, né? Mas é verdade. Ou seja, se você aprende 10 palavras por dia, isso significa que você vai conseguir entender americanos no fim do ano. Não tô dizendo que você vai estar com a fluência que você deseja, porque a fluência vai depender de cada um. O objetivo de cada um que vai guiar. O meu objetivo em ficar fluente era conseguir virar professor. E eu consegui. Eu tinha esse objetivo muito claro. E eu sabia que como professor eu não poderia trazer informações erradas para os meus alunos, nem falar um inglês que não fosse um inglês que ajudaria eles a aprenderem. Então esse foi o meu objetivo. E hoje eu me considero fluente porque eu falo de maneira natural com o objetivo que eu tenho, que é transmitir conhecimento de inglês para as pessoas. Porém, se você me perguntar alguns vocabulários específicos, como por exemplo, vocabulário de cozinha, como é que se fala escorredor de macarrão, eu já vou te falar agora que eu não vou saber. Eu não preciso mentir para você falando que eu sei todas essas palavras. E isso porque o meu objetivo de fluência é diferente. Muitas pessoas falam que fluência é você saber falar tudo, mas não, você não precisa saber falar tudo. Se você tem o objetivo de entender textos, você às vezes nem vai querer aprender a falar. Isso não tem problema. Mas é claro que à medida que você aprender texto, você vai saber um pouco das palavras e não vai ter tanta dificuldade assim para falar, talvez só na pronúncia. Então, se você aprender um vocabulário base e depois melhorar esse vocabulário para um vocabulário específico, vai ser muito importante e você vai ter essa base muito boa. E é por isso que você tem que entender esses conceitos antes. Porque, como eu falei, o primeiro segredo é você ter um porquê, o seu motivo de estar aprendendo inglês. É por isso que eu estou deixando um PDF aqui que vai te ajudar a guiar você nos motivos que você tem para aprender inglês. Sabe por quê? O nosso cérebro ele funciona da seguinte maneira. A gente tem nossa maneira consciente e inconsciente. Toda vez que a gente não tem um porquê muito forte, um why, a gente não consegue fazer muitas coisas. E é por isso que pessoas desistem de aprender inglês, desistem de ir para academia, desistem de fazer dieta, porque não faz sentido na vida delas aquilo. E é por isso que tem pessoas que passam 10 anos estudando inglês e não aprendem. Não é só porque um método não funciona. Até porque 10 anos, a pessoa consegue entender o método que funciona com ela e aplicar isso no dia a dia dela. Mas quando a pessoa tem um objetivo mais claro, e eu não digo, por exemplo, se você quer aprender inglês por causa que você vai fazer provas, ou então porque você vai para melhorar o seu trabalho, o seu porquê não é aprender inglês. O inglês é como que você vai fazer isso. O seu porquê, às vezes, é melhorar o seu salário. E aí você vai entendendo melhor isso. Por que você quer aumentar o seu salário? Porque você tem um objetivo maior por trás. Entenda o seu objetivo maior por aprender inglês. Se você entender isso, os esforços vão parecer muito menores do que eles realmente são. Você vai conseguir passar horas estudando sem nem mesmo perceber. E um exemplo disso foi eu mesmo. Quando eu decidi que eu queria aprender inglês para ser professor, eu nem queria, na verdade, ser professor. O meu maior porquê era fazer uma viagem com o meu dinheiro. E eu precisava de um emprego. E eu via como professor, ser professor de inglês uma oportunidade que eu tinha, já que eu tinha ali um curso que eu poderia me inscrever para ser professor. E esse porquê me fez em um ano não medir esforços, né, para aprender inglês. Durante todo o ano que eu me dediquei para aprender inglês de verdade, eu passava em média 8 horas por dia estudando inglês. Sim, parece loucura, né? Mas eu ia pra escola, voltava da escola e começava a assistir séries em inglês. Passava a tarde estudando vídeos em inglês, vendo vídeos em inglês e me imergindo em inglês. E hoje eu olho pra trás, não parecia que eram 8 horas ou 6 horas que eu passava num dia. Mas parecia que era muito menos. E logo depois, quando eu virei professor, como eu ainda queria melhorar como professor, porque eu queria transmitir um conhecimento maior pros meus alunos, eu tinha um motivo muito maior e isso me fez trabalhar muito melhor e também me fez, sabe o quê? Gastar mais de 10 horas por dia imerso em inglês. E por isso que eu tive um avanço tão grande, por assim dizer, no meu inglês, durante um período de tempo muito menor do que eu já tinha gasto. E pareceu muito menos esforço, porque eu tinha esse motivo. Então, como eu falei, eu tô deixando um PDF aqui embaixo para te ajudar a te guiar a entender por que você quer aprender inglês. Quando você tiver esse porquê bem definido, vai ser mais fácil acompanhar o Marco Zero a partir de amanhã. Lembrando que amanhã a gente vai ter a live, tá? Então, amanhã a gente vai ter uma live em que eu vou começar a te explicar como que você se apresenta em inglês, como que você entende o que as pessoas vão dizer, e não da maneira padrão, por exemplo, how are you? I am fine, thanks. And you? Isso são coisas mais simples. É óbvio que eu vou explicar para quem não tem conhecimento nenhum. Porém, eu não quero que você fique preso só nessas maneiras de se apresentar. Eu quero que você veja também outras maneiras de se apresentar, de responder um how are you e também de fazer outras perguntas sobre as situações, ok? Então, é isso que você vai aprender no Marco Zero. E se você também tem o objetivo de aprender inglês e entendeu que cada um vai entender de uma maneira diferente e que você tem que encontrar o seu motivo de aprender inglês e também se identificar melhor com os métodos. Você não é obrigado a fazer um curso
curso porque aquele curso é bem renomado no mercado, mas você tem que fazer aquele curso porque você sente que aquele método funciona pra você. E às vezes vai funcionar pra você, mas pro meu irmão não vai funcionar, pro meu amigo não vai funcionar. Então, tenha isso em mente. E aqui eu não vou te dar apenas um método padrão pra você estudar. Eu vou falar o que eu vejo que funciona mais, mas ao mesmo tempo eu vou te dar alternativas diferentes para você aprender aquele conteúdo. E se você vê também dessa maneira, seja muito bem-vindo ao Marco Zero e eu te vejo amanhã.